Olá, tudo bem com você? Esse é o segundo vídeo da semana Conhecendo Híbridos. É uma sequência de 3 vídeos onde eu vou passar para você todas as informações de como funciona a conversão de um carro híbrido. Como é um assunto extenso nesse segundo vídeo, nós vamos tentar ser o mais rápido possível, inclusive vou fazer alguns cortes nos vídeos que eu vou apresentar para que seja mais rápido. Então, vamos lá começando? Algumas coisas são básicas para você entender como tudo funciona antes de sair comprando equipamento e antes de começar a testar e instalar os equipamentos. Então, basicamente, o que é uma conversão de carros híbridos? Para que ela serve? A conversão de carro híbrido serve para você trocar gasolina por eletricidade. E qual é a vantagem disso? A eletricidade é mais barata e mais eficiente. Então, vamos lá. Teoricamente, se você pegar o motor do seu carro de 60 HP, vamos supor que você tem um motor de 60 HP no seu carro, e você instalar um motor elétrico de 15 HP, você vai ter que economizar mais ou menos 25% de combustível, certo? É isso mesmo. Basicamente é isso, mas entram alguns cálculos no meio e a gente vai estar fazendo esses cálculos hoje para saber se você consegue chegar nessa eficiência, que seria o ideal, 15 HP, consegue tirar 15 HP do motor a gasolina e você vai ter a eficiência de 100%. Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje, vai tentar entender como tudo isso funciona junto para conseguir essa eficiência, ok? Mas, antes de mais nada, você comprou o equipamento, ok? Qual é o primeiro procedimento que você tem que fazer? É colocar esse equipamento na bancada e testar ele, fazer ele funcionar na bancada, antes de colocar no carro. Por quê? Depois que você instalou no carro, para você descobrir defeito é muito mais difícil. E acredite, equipamentos elétricos e eletrônicos vêm com defeito às vezes. Então, coloque ele na bancada e faz funcionar. Eu vou mostrar um vídeo rapidinho para você de como foi feito nesse projeto e a gente volta rapidinho para comentar. Então, como eu falei, já fiz todas as ligações e nós vamos testar agora para ver se o sistema está funcionando. Qual é a intenção disso? É realmente ver se não tem problema com fusível. Eu coloquei até o fusível aqui no lugar, que eu vou usar mesmo. Já coloquei a solenoide, coloquei o motor, coloquei o acelerador, tudo ligado da forma que ele vai funcionar no carro depois. E depois a gente vai testar também no carro, claro. Mas vamos testar ele aqui agora na bancada para ver se está tudo funcionando. Você vai perceber que esse controlador aqui, toda vez que você começar a puxar a alavanca aqui, ele já acende a luz aqui. Não sei se está dando para você ver, mas você já vê que acende a luzinha. Para que é isso? É para informar o controlador que ele vai começar a trabalhar. Então, ele vai carregar os capacitores dele para poder começar a funcionar. Essa é uma vantagem para carros híbridos. Por quê? Porque ele só liga quando você estiver acelerando, quando você estiver usando ele. Não é diferente daquele outro que a gente mostrou, que quando você desligava ele começava a regenerar, começava a recarregar as baterias. Para carro híbrido eu não acho aquilo muito interessante, eu acho que ele vai atrapalhar só. Então esse sistema aqui para mim é o ideal e é isso que eu vou usar no Jeep agora. Tá? Então vamos acelerar aqui para ver se está funcionando. Acendeu a luz para informar e aí eu continuo acelerando. Ele começa a virar. Dá para perceber com esse controlador aqui, é lógico, ele tem muito mais potência do que o outro, né? Aquele é 100 amperes, esse aqui é 225 amperes. Então, libera a carga muito mais rápido, quase não consigo segurar aqui quando acelero muito rápido. Então você vê que esse controlador, a potência é diferente mesmo. Né? A grande vantagem desse controlador com relação ao outro, mais caro, mas um sistema que realmente você não vai ter problema. É um controlador com uma durabilidade muito melhor, quer dizer, e você não quer ter problema. Começar a dar muito retorno, o seu cliente pode começar a te chatear aí com reclamação e isso não é legal, não é bacana porque também a propaganda negativa é muito ruim. Então, trabalhar com equipamento melhor, um pouquinho mais caro, mas com uma durabilidade muito maior, que ele vai poder estar trocando para outros carros sem problema nenhum. Aquele outro que eu coloquei, esse aqui é o controlador ideal, a gente tem umas outras marcas que funcionam da mesma forma,
que eu vou estar também apresentando para você no futuro aí, mas por enquanto ficamos com o SPM aqui 48225, 48 volts, 225 amperes. Esse é o número dele. Aqui nós temos a solenoide, ela já vem com diodo, já vem com resistor, ok? Essa é a solenoide certa para esse controlador. Então eu aconselho você, quando comprar o controlador, já compra a solenoide, essa solenoide aqui, que já é certa para esse controlador, e você não vai ter problema nenhum. Tem umas solenoides aí com 12 volts de entrada, essa aqui já vem com 48 volts a 50 volts de entrada. Quer dizer, já tem o sistema aqui, você não precisa estar ligando em uma outra bateria de 12 volts ou colocando um conversor. Pois é, entendeu? A gente colocou na bancada, ligamos todo o sistema, pusemos para funcionar rapidinho, pô, tá tudo funcionando, então, bom, a partir daí nós vamos instalar o equipamento. Mas, como eu falei antes, para você conseguir mais eficiência, você precisa entender como todo o sistema funciona. Então, como que eu faço? Eu tenho um motor no carro de 60 HP e eu tenho um motor elétrico de 10 kW. Como que eu faço para entender como isso funciona junto, quantos HP, quantos quilowatts? Então, a primeira coisa que você tem que entender é como faz cálculos para transformar quilowatts em HP. Isso é importante porque esse é o princípio básico de tudo. Isso responde todas as perguntas que você vai fazer depois sobre o equipamento. Porque você precisa entender quantos cavalos de potência você está colocando no seu motor a mais para você poder calcular quanto você vai estar economizando. Teoricamente, é claro, depois você vai fazer um teste de rua para saber exatamente qual é essa economia. Mas, para você ter um cálculo, você precisa entender como faz esse cálculo de conversão de quilowatts para HP. Então eu tenho um vídeo para te mostrar, rapidinho, e a gente volta. Um abração e até lá. Olá, tudo bem? Aí você vai saber o HP. Como a gente faz para fazer esse cálculo? Vocês lembram aí que a gente já fez várias vezes, mas eu vou falar de novo para relembrar vocês. Basta você pegar o valor em volts e multiplicar pela amperagem do motor. Então vamos supor, vamos pegar um motor aí que a gente está mais acostumado a usar, que é o E-TEC. Vamos supor que você vai usar 48 volts com 150 amperes. Basta você multiplicar os 48 pelos 150 amperes, você vai ter a potência em quilowatts desse motor. Você substitui aqui, faz os cálculos que você vai ter o valor em HP. Aí o que você faz? Se você quiser modificar, lógico que a gente pode usar outras potências no motor. Se você colocar mais, alguns motores aceitam isso, você colocar mais voltagem com mais amperagem ou menos voltagem. Então você pode fazer até um gráfico para colocar todos esses valores. Basta você calcular e ir calculando os valores aqui. Então vamos fazer uma vez aí para a gente fixar melhor. Vamos supor que a gente tem um motor de 7,5 kW e a gente quer saber quantos HPs esse motor tem. Como eu falei, basta a gente substituir na fórmula aqui o kW pelo 7,5, multiplicar por 1000 e dividir por 746. Esse 746, gente, é o valor em watts equivalente a 1 HP. Então, 1 HP é igual a 746 kW. Aí, o que a gente faz? Fez os cálculos ali, vai dar 7.500 sobre 746. No final, nós temos 7,5 kW é igual a 10 HP. Simples assim, muito fácil, não é? Então, essa é uma das fórmulas para a gente fazer. Basta você fazer esse cálculo aqui, substituir ali e fazer. Se você quiser guardar essa fórmula aí no caderninho, ou então guardar de cabeça, dá para guardar, porque não é uma fórmula tão grande. Você guarda. Se não, faz como eu faço. Eu faço de uma forma até diferente, muito mais simples do que isso. Eu pego no site, que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Aqui no site é muito mais fácil. Basta você chegar aqui, tá vendo aqui tem kW, tem HP, você coloca o valor em quilowatts. Vamos colocar o mesmo valor que a gente tem lá? 7,5 kW. É igual a 10 HP. Dá um pouquinho mais, mas é um valor tão pequeno que é irrelevante. Então a gente acabou não colocando lá. 10 HP, 7,5 é igual a 10 HP. É isso aí, gente. Simples assim. Entendeu? É bem simples como você faz essa conversão. Então, se você tem um motor de 10 kW, você faz lá os cálculos ou então coloca lá no Google, procura um site que faz essa conversão e você já vai saber quantos quilowatts que você tem. Simples de tudo, você já vai ter teoricamente na sua cabeça como isso vai funcionar junto.
Então, agora, qual que é a sequência da coisa? Então, para você transformar, para você poder colocar esse motor elétrico no seu motor a gasolina e ter uma eficiência boa, não basta você ter 15 horsepower, 15 cavalos de potência no motor, colocar lá e tudo funcionar. Você precisa entender como funcionam as polias. Porque se você colocar uma polia muito grande, você pode diminuir a força do seu motor. Se você colocar uma polia muito pequena, esse motor pode virar muito rápido e pode estragar o motor. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que ver, qual a rotação que esse motor elétrico trabalha. Todo motor elétrico tem uma tarjeta nele que fala a rotação que ele trabalha. A partir daí, você vai começar a fazer cálculos de polia para entender ou para fazer com que tudo isso funcione junto. A polia do motor do teu carro com a polia no motor elétrico que você vai colocar. Tá? Então, esse é o cálculo mais importante de todos. Sabendo a potência do motor elétrico que você tem, você vai calcular a polia para poder fazer com que esse motor elétrico trabalhe de uma forma adequada com o motor a gasolina. Então vamos lá ver um vídeo rapidinho como faz cálculo de polia e eu volto para comentar. Opa, tudo bem com você? Nesse vídeo nós vamos tratar do assunto cálculo de polia, como calcular a medida da polia que você vai usar no seu projeto, no seu carro híbrido. Eu considero esse aqui o vídeo mais importante do curso. Por quê? Porque você pode salvar ou matar o seu projeto aqui. Se você errar, se você fizer alguma coisa errada, você pode estragar o seu motor elétrico, ou então pode fazer com que ele não faça diferença nenhuma no seu projeto, para ajudar o motor a funcionar, para ajudar o motor a gasolina a virar. Então, você pode matar esse projeto ali. Normalmente, o que eu tenho feito? Eu tenho trabalhado com 10% a 20% acima da rotação do motor elétrico, acima da rotação do motor a gasolina. Isso tem funcionado para mim. Mas nós estamos desenvolvendo um sistema aí, e eu vou passar, depois eu vou colocar também nesse curso aqui, um projetinho para controlar isso. Né? Então, nós vamos... eu vou falar sobre isso mais para frente. Agora, o assunto aqui é polia. O que nós temos que fazer? Nós temos que, vamos supor que você tenha um motor elétrico que possa chegar a 3.000 giros, por exemplo. E você tem um motor a gasolina que só chega a 2.000 giros. Então você tem que fazer esses cálculos e trabalhar com ele de uma forma que ele vai trabalhar 10% acima. Isso é média, tá? Não adianta você pensar que você vai conseguir isso aí o tempo todo, a não ser que você tenha um sistema de mapeamento e de controle desse sistema. Tá fazendo testes e tudo, eu já estraguei motores assim, por isso que eu estou falando para você. Você pode explodir um motor elétrico aí se ele estiver carregando e você girar ele com muita velocidade. Ele estoura o rotor, ele estraga com facilidade. Então, tem que se tomar esse cuidado, tem que tomar muito cuidado com a polia que você vai usar. Calculando RPM em polias. RPM são rotações por minuto, tá? E com esse cálculo nós veremos que tanto é possível calcular RPM, né, rotações por minuto de polias, como também encontrar o diâmetro de uma delas. Isso vai depender da situação, problema que você se encontra e de quais dados você tem em mãos. Então a forma que nós vamos utilizar para calcular o RPM das polias será N1 sobre N2 igual a D2 sobre D1, onde N1 vai representar o RPM da polia motora, onde está o motor acoplado. Tá? N2 vai representar o RPM da polia movida, tá? O equipamento que nós queremos mover. D2 representa o diâmetro da polia movida, tá? E D1 representa o diâmetro da polia onde está acoplado o motor. Tá? Vamos ver como que utiliza isso daí. Temos aqui um pequeno exemplo, tá? Indicando a polia motora aqui a menorzinha e a polia movida essa maior aqui. Tá? A nossa situação se enquadra em que? Nós temos N1, ou seja, nós temos a RPM do motor, né, da polia onde está o motor. Nós temos N2, que é o RPM, o objetivo nosso, tá? Eu preciso que esse equipamento aqui, essa polia, precisa que tenha uma RPM de 150. Ponto. A gente tem que se virar para fazer que isso aconteça. Sendo que o diâmetro da nossa polia motora é 50 milímetros. Tá? E qual vai ter que ser o diâmetro da polia movida para que eu tenha esse RPM de 150? Essa é a grande pergunta. Então nós vamos encontrar o diâmetro da polia movida, ou D2. Tá?
Então tá aqui a fórmula de pequenininha, ó, N1 sobre N2 igual a D2 sobre D1. Tá? Nós vamos, como já temos listado aqui os dados que nós temos, tá? Nós vamos substituir os valores. Tá? É onde nós vamos isolar o D2, que é o que nós estamos procurando. Regrinha básica da matemática, tá? Multiplique em cruz aqui, de forma a isolar o D2. Tá? Então, D2 vezes N2, ó, tá aqui, igual N1 vezes D1, multiplicando em cruz aqui, ó, tá? Isolando o D2, você vai fazer o quê? Pegar esse N2 aqui que está multiplicando do lado esquerdo e vai colocar lá para o outro lado, né, para o lado direito, dividindo o membro que tiver lá. Então, ficou D2 igual a N1D1 sobre N2. Agora é só substituir. O valor de N1, né, ou RPM da polia motora, é 600, tá aqui. Tá? D1, que é o diâmetro da polia motora, 50, tá aqui. E dividido por 150, que é N2, ou o RPM, né, desejado, que nós precisamos lá na polia movida. É só resolver essa continha aí e encontramos que o diâmetro da polia movida precisa ser 200 milímetros. Okay? Bastante simples, né? Viu como é simples calcular as polias? Você tem o valor da polia principal, você tem o giro dela, tem o giro que você quer na de cima e vai conseguir calcular com muita facilidade. Você vai conseguir uma precisão nesses cálculos. Agora, você tem uma variável que é a rotação do motor, ou a polia principal, que é a polia do virabrequim. Por quê? Você tem uma rotação dele em marcha lenta. Se você for trabalhar com ele em marcha lenta, com seu motor empurrando ele dentro de trânsito, é uma coisa. E você tem a rotação máxima dele de alta. Existem carros variados aí. Esse, como eu falei, o Jeep trabalha aí até 2.500 giros. Então é um carro com rotação baixa. Agora, tem Honda aí, tem carros mais modernos com 6, 7 mil giros. Tem que tomar cuidado com isso. 7 mil giros, você vai trabalhar com motor E-TEC, por exemplo, que pode chegar de 3 mil a 4 mil giros, vai trabalhar com uma polia com o dobro de tamanho da polia do virabrequim. Até para converter esse carro aí é ruim, né? Com um giro muito alto. Você teria que trabalhar com um motor diferente, que tivesse menos torque em baixa e mais giro. Tudo isso nós vamos estar calculando nesse projeto aí para mostrar para você como funciona. Mas, como a gente está trabalhando com E-TEC, estamos fazendo esses cálculos com E-TEC. Então, é isso aí, a questão da polia é importante, nós vamos estar batendo nessa tecla várias vezes aí. Entendeu como é simples calcular a polia? Bom, esses cálculos que eu passei para você, tanto transformar quilowatts em HP como o cálculo de polias, é super importante. São super importantes por quê? Porque é daí que você vai partir a comprar o equipamento que você quer. Você, vamos dizer, você tem uma ideia de quanto você quer economizar, você já sabe o motor que você tem e a partir disso você vai fazer os cálculos para saber qual é o equipamento que você vai usar no carro. Dá para usar qualquer motor? Sim, dá para usar qualquer motor, né? Lógico que tem limites de potência mínima, mas não tem nenhum limite de potência máxima. Você pode usar qualquer motor aí, vamos dizer, você tem um motor no teu carro de 60 HP, você pode usar um motor elétrico de 60 HP também, não tem problema nenhum. Só que você tem que entender que a polia tem que estar adequada para esse motor. Ou você pode ter problema de estragar o seu motor a gasolina, porque ele vai ter uma rotação muito forte, ou então uma rotação muito baixa que não vai te ajudar a economizar em nada. Então todos esses cálculos são muito importantes. Quando você vai escolher o motor, você já tem mais ou menos uma ideia, depois de calcular o quilowatt em HP, você já tem mais uma ideia de quanto você pode economizar. Agora, na escolha da polia, da medida da polia, você pode salvar ou matar o seu projeto, entendeu? Então, essa parte de cálculo de polia eu considero a parte mais importante do projeto. Não comece nada sem calcular a polia e sem saber exatamente o que você vai querer tirar desse projeto, ok? Bom, calculado tudo isso, você já tem os equipamentos, já sabe o que vai ter que instalar, já sabe como calcular o equipamento que você precisa, já sabe como calcular a polia que você tem que comprar, as duas polias, aliás, a polia do motor a gasolina e a polia do motor elétrico. Agora, a gente vai instalar o equipamento. Bom, como funciona isso? Basicamente, você tem que montar esse motor elétrico numa posição que seja paralela às polias já existentes no motor. Então, ele tem que estar... Eu vou sempre colocar imagens aqui para você ir tendo uma noção de como isso funciona. Então, esse projeto nosso de conversão,
Então, nesse projeto nosso de conversão, o motor trabalha junto com a polia já existente no carro. Agora, você pode adaptar uma polia extra na frente da polia do motor. Você não vai ter que adaptar nada, não vai ter que trocar a correia original, você vai adaptar uma correia a mais no carro. Então, você vai ter que colocar o motor um pouquinho para frente, né, e colocar a polia paralela à polia de baixo, colocar uma polia a mais e colocar elas paralelas, para que trabalhem na mesma posição. Aí você coloca um tensionador e alguma forma de esticar essa correia o máximo possível. Ela tem que trabalhar bem esticada se ela não for uma correia dentada, porque existem alguns tipos de correias, né? Tem a correia micro V, que é uma correia que dá para ser usada, que a gente usou no projeto, e existe a correia dentada, que é até mais ideal para um projeto. Essa correia dentada é usada para correia de tempo, né? Na maioria dos carros tem uma correia de tempo, ou é usada também em carros de competição, né? Você tem o blower em cima do motor e você precisa uma correia que realmente segure, porque ela não pode patinar. Então, ela tem os dentes que ela, né, segura melhor. Dá para fazer com corrente, como uma moto? Dá para fazer, mas você vai ter muito mais barulho. Então, o ideal é fazer com uma correia mesmo. Tem correias mais largas, são vendidas, eu acho que é mais difícil encontrar no Brasil, aqui é mais fácil, porque tem muito carro de competição, então você encontra com facilidade. Agora, a polia dá para mandar fazer, sem problema nenhum. Qualquer torneiro faz uma polia dessa aí com muita facilidade, uma polia de alumínio, né? Então você projeta, dá na mão dele e depois você vai escolher a correia. Lógico, você tem que escolher a correia antes de você dar na mão dele, mas você escolhe a correia e já pede para ele fazer nas medidas que você calculou, ok? Bom, tudo calculado, equipamento comprado, já sabe o que vai instalar, já sabe quanto quer economizar. Então, vamos lá, que eu vou te mostrar agora como foi colocado o motor elétrico no Jeep que eu converti no curso de conversão de carros híbridos. Então, vou mostrar para você como foi feita a adaptação da polia ali e a adaptação do motor elétrico. Vamos lá dar uma olhada no vídeo e eu volto para comentar? Um abração e até já. Olá, tudo bem com você? Bom, esse é o vídeo que eu vou mostrar para você como fazer a instalação do motor, né? Então, vamos conversar sobre alguns detalhes aqui para a gente ter certeza na hora de instalar como que faz para colocar. Essa aqui é a polia, para quem não... né, eu tive que adaptar essa polia porque é difícil você encontrar polia de máquina com esse tipo de correia. Então eu peguei uma polia de carro mesmo, peguei na medida mais ou menos que eu queria e adaptei uma polia, né, de máquina aqui na polia do carro. Cortei, né, o miolo dele e tudo, coloquei na medida direitinho e vou parafusar ele aqui dentro, tá? Então vai trabalhar dessa forma. Aí eu vou colocar na posição o motor lá, vai funcionar direitinho. Então eu vou colocar a câmera aqui perto para mostrar para você como está sendo a instalação do motor nesse carro aqui, tá? Vamos para lá então. Vou mostrar a polia aqui de novo, de perto, para você ver como ficou, tá? Então, a polia de carro normal, e eu comprei essa polia aqui de máquina, né? Eu não sei, como um adaptador de polia aqui de máquina. Então, como o miolo aqui dá certinho no motor E-TEC, vai dar para adaptar direitinho a polia aqui, a polia na medida que eu precisava nesse motor aqui. Bom, o motor, então eu comprei esse suporte no eBay, que já vinha pronto para o motor E-TEC mesmo, eu vou mostrar aí para você, e adaptei o suporte aqui e coloquei o motor E-TEC. Então, se eu soltar o suporte ali, ele vai correr para frente e para trás. Quando eu colocar a polia aqui, mesmo que ele ficar um pouquinho fora, eu vou poder correr com esse motor aqui para frente e para trás, para ela ficar na posição. Porque o que eu preciso aqui? Que esse motor fique paralelo, que a polia do motor fique paralelo aqui com as polias do carro, né? Porque a correia vai ter que trabalhar reta. Então, para isso que ele ficou nessa posição aqui, e ele pode correr também. Dá para correr com 1 centímetro para frente ou para trás. Quer dizer, é o ideal para mim, que eu vou poder trabalhar isso aí e adaptar. Alguns motores não vai dar para ser feito assim, porque você não tem espaço. Então, você vai ter que trabalhar com a chapa reta aqui na frente, adaptar o motor na chapa. Outros vai ter que ser por cima, né? Vou mostrar aí uma variação para você. Nem sempre vai dar para ser feito assim. Esse aqui foi assim uma sorte, porque eu tinha o suporte, não tinha o ar-condicionado, então ficou muito mais fácil adaptar. Mas nem todos são tão fáceis assim. Eu tinha o problema da mangueira aqui, que essa mangueira estava
passando, ela subia aqui, descia, vinha reto aqui, então eu tive que fazer a volta dela por lá, quer dizer, ficou até maior do que eu precisava, mas tá bom, é melhor mais do que ficar muito perto aqui da correia. Então a correia vai trabalhar aqui nessa posição aqui agora, não tem problema nenhum com mangueira, né? A mangueira não vai tocar nela. Inclusive eu até que ter que puxar esse motor um pouquinho para frente para ele chegar na posição ali, então eu não vou ter problema nenhum com a mangueira. Tá bom? Então a adaptação desse aqui é isso aí, é simples mesmo. Esse aqui é bem, como eu falei, bem simples de fazer, bem fácil de fazer. E ele já está praticamente pronto aqui, só falta colocar a polia agora e acertar a posição dele, apertar e nós vamos começar a fazer fiação. Entendeu? Não é muito complicado, não foi muito complicado nesse carro, porque eu até decidi fazer nesse Jeep porque ele não tinha um ar-condicionado. O Jeep aqui eles tratam de qualquer forma, então não precisa ar-condicionado, não precisa nada. Então mesmo no verão você anda com o vidro aberto. Então quando eu comprei esse carro ele já não tinha o ar-condicionado e tinha aquele espaço ali ideal para colocar o motor. Então ficou muito fácil para converter esse carro. Agora, tem carros mais difíceis, vou colocar até fotos aqui de carros que dá para você fazer um sistema diferente. Eu até gosto de colocar o motor da forma que foi feito, abrindo o capô, porque mostra o motor e tal, e não tem problema nenhum com água. Tem muita gente que tem medo, né, de água. Se você não enfiar o motor inteiro debaixo da água, pode dar um curto e queimar o fusível, que é o máximo que vai acontecer, não tem problema nenhum pegar água ali, tá? Pode montar ele com ele aberto assim, que não tem problema nenhum. Ok? Então o projeto é instalar um motor daquela forma que foi instalado, a polia ali na frente paralela à polia que você vai usar embaixo, ou a polia original do motor, ou a polia mais na frente, né, do motor, com uma outra polia adaptada na frente da polia do virabrequim, e né, com o material tudo certo tem que funcionar muito bem. Aí como você escolhe a correia, né? A gente estava falando que você pode escolher a correia dentada ou a micro V, né, que é a correia que foi usada nesse projeto aí. É simples, às vezes você vai comprar a correia, como que você vai falar para o vendedor qual é a medida da correia que você quer? Todas as correias são medidas pelo comprimento dela. Tá? Então, se você cortar a correia e esticar ela numa mesa, você vai saber a medida que você precisa. Então, é simples, você passa um barbante, um fio qualquer e estica, marca mais ou menos o tamanho da correia que você quer, estica numa mesa média e leva para eles e eles vão saber te vender a correia certa. Simples assim. Lógico que, como aconteceu comigo também, eu medi, levei lá, não deu certo a correia, ficou um pouquinho grande, fui lá, troquei, comprei uma pouquinho menor. Então, é bom que você tenha uma loja que faça isso para você, né, sabendo que é um projeto novo, que é um projeto que a correia pode estar errada, então eles trocam para você e não tem problema nenhum. A maioria das pessoas fazem isso, né, do comércio faz isso sem problema nenhum. É isso aí. Adaptado, o motor só ligar, funcionar e sair para o teste. Mas a gente tem adaptação também do controlador. É muito importante que você entenda que o controlador tem que ser colocado numa parte que não seja perto de parte de gasolina. Eu trabalhei um pouco com conversão de gás natural, não sei se eu já falei nesses vídeos aqui, mas trabalhei com um pouco de conversão de gás natural, e a ideia básica era que nada elétrico ficasse perto dos tubos de gás, ou da parte de gasolina também. Então a mesma coisa aí, se você vai estar montando um sistema elétrico, que é importante que ele fique longe de mangueiras de gasolina ou qualquer lugar que possa vazar combustível e possa pegar na parte elétrica. A parte elétrica geralmente tem faísca e pode pegar fogo. Você sempre tenta manter o mais longe possível. Então vou mostrar para você rapidinho mesmo aonde foi colocado o controlador e voltamos rapidinho. Um abração e até já. Opa, tudo bem com você? Bom, eu considero esse vídeo o vídeo mais chato de todos, porque é um vídeo demorado, instalação de equipamento é uma coisa realmente complicada, mais demorado assim para fazer, mas é importante que você veja, porque você sabe mais ou menos a posição que se colocam as coisas.
Tá aí, controlador funcionando. Vamos colocar agora a correia no lugar e vamos sair para testar. Vamos lá então? Pois é, eu sei que está ficando longo esse vídeo aqui, então vamos correr agora para terminar esse vídeo e a gente só vai esperar para aguardar o terceiro e último vídeo dessa série aqui. Bom, foi colocado todo o equipamento, então agora só resta testar, né? Testamos no lugar, está tudo funcionando, coloca a correia no lugar e aí é sair para testar na rua. Nós usamos dois tipos de aceleradores, né? Um deles, que nós usamos num projeto, foi colocando um cabo e ligando ele direto ao acelerador do carro mesmo, lá na frente, no motor. Então, tinha que fazer um cálculo, né? Tinha que medir a polia e medir o acelerador. Então, a gente fez um esquema ali, deu para montar esse acelerador junto com o acelerador do carro. Agora, eu gostei muito mais do acelerador na mão. Por quê? Porque você sente como está funcionando. Dá mais trabalho? Dá, mas você imagina o seguinte, para um taxista, por exemplo, né? É lógico, não é para todo mundo que vai funcionar, mas para um taxista seria o sistema ideal, porque ele está num trânsito, por exemplo, na cidade de São Paulo, que anda muito pouco, ele deixa o carro ali, se for um carro automático, ele só acelera, o carro anda um pouquinho, ele tira a mão, ele para. Ele vai ter ar-condicionado, vai ter direção, tudo funcionando, porque o carro está funcionando em marcha lenta. A única coisa que vai acontecer é que quando ele quiser andar, ele empurra o motor elétrico dá um pouquinho mais de potência no motor a gasolina e esse carro vai andar. E se for o carro com transmissão mecânica, ele vai ter um pouquinho mais de trabalho, vai ter que deixar engatado, soltar a embreagem e acelerar devagarinho, mas vai andar também. Vai economizar muito combustível assim, né? Porque embaixo você consegue uma economia, é muito mais fácil você conseguir economia embaixo do que em alta, então para o taxista vai ser um sistema ideal. Bom, terminamos nosso projeto, colocamos tudo para funcionar, está tudo em dia, colocamos o acelerador, escolhemos o acelerador que a gente vai usar, tudo. Então, o que falta agora? Testar o sistema na rua. Então, é justamente isso que nós vamos fazer no último vídeo da série. Nós vamos testar esse equipamento na rua e, principalmente, vamos sentar numa mesa, vamos fazer os cálculos e chegar na conclusão de como foi esse projeto. Como ele funcionou, o que deu certo, o que deu errado e qual a real economia do sistema. Ok? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você assista o próximo vídeo que vai ser muito interessante. Um abração e até lá.